E quais são as motivações desses assediadores, desses obsessores extrafísicos? Porque não é do nada que eles vão te assediar. Ou existe camadas de assediadores, de obsessores, que você pode classificar? Sim. Assim, tudo começa, primeiro, a doutrina reencarnacionista. Nós temos que pautar nessa doutrina de reencarnação, né? Eu vou e volto. Tem um momento da sua vida que você encarnou a primeira vez. Mônada, né? Uma mônada, centelha divina, a mônada desce, né? E nós vamos passar lá para teosofia, né? Teologia também. Então, primeiro você encarna, depois você reencarna. E qual o comportamento durante esses processos reencarnatórios? Né? Com quem você fez ligações? Quais as ligações por cordões energéticos que a gente faz atualmente? E quais os cordões energéticos que eu estou ligada a vidas passadas, a vidas pretéritas? Então, quem eu fui? De onde vim, para onde vou, de onde eu vim e para onde estou indo? Né? Então, pautado todo esse raciocínio dentro da doutrina, estudando sobre isso, a gente percebe que nós trazemos, né, processos simbióticos, trazemos processos de formas, pensamentos, e somos localizados dentro de uma família que necessariamente nós precisamos resgatar os débitos kármicos de formação. Então, partindo do plano físico, pai, mãe e filho, aí teria que se falar outro assunto sobre o processo entre encarnado e pré-encarnado. Agora, o desencarnado, o que acontece? Se você deixou para trás uma situação sem resgate, porque nós fazemos cordões com muitas pessoas, né? Com muitas pessoas do seu âmbito de vida e também os processos coletivos. Muitas vezes você vem e fica um desafeto seu, porque é melhor nesse processo agora o desafeto ficar longe de você, tá? Mas ele pode, em dado momento, ou você mesmo, ter uma reminiscência, ter uma lembrança, e você atrai pelo pensamento, tá? Sempre assim. Quais os motivos? Ressentimento, ligações familiares que nós tivemos, um pacto que nós fizemos em outra vida, e eu resolvi, de uma hora para outra, não seguir mais aquele pacto. Aquela centelha divina, aquela entidade pode me alcançar pelo meu pensamento. Então, num dado momento da minha vida, eu começo a ficar negativada, não oro, não frequento uma religiosidade, não busco o Criador, que é o Deus, que nos criou, né? E me afasto de toda essa religiosidade, de toda esta fé, né, movido por uma fé, por um conhecimento. Falar, eu não sou religioso, mas você tem fé. Então, estes que querem te brecar, começa a fazer as ligações por pensamento. Qual a motivação? Vingança, ódio, raiva, vício físico. Por que você não bebe? Bebe, vão beber, porque você bebe, ele bebe junto com você. Por que você não fuma? Então, quando você vai cortando os vícios morais e físicos, os assediadores, os obsessores vão te deixando. Porque não dá também para vir todo mundo, né? Numa só vez, não dá. Alguns vêm, outros ficam. E o seu pensamento? Então, a ligação, a motivação, vingança, ódio, o passado remoto, o passado pretérito, recente. Nós temos personalidades assediadores de 1700, de 1500. Temos. Porque você resolveu sair daquela influenciação negativa, eles querem te buscar. Por quê? Porque é menos um. Né? Sim. Então, o que motiva? O ódio, a raiva, a vingança. Opa, vingança, então. Sim. Você está falando até dos pactos, Rose. Eu estava lembrando algo positivo no pacto, né? Por exemplo, um pacto de amor, de jura de amor eterno. Eu te amarei por toda a eternidade. Aí, as pessoas, em determinado momento, elas vão se
separar, né? Não quer dizer Uhum. que você é casado com a pessoa, quando você desencarnar, você vai para o mesmo ambiente daquela pessoa, né? Não, isso não quer dizer nada. Não. Aí, numa próxima vida, a pessoa vai continuar a existência dela. E quem ficou do outro lado vai acompanhar, né? Ou meu marido, ou minha esposa. Ela vê ela se relacionando com outra pessoa. Esse sentimento, que outrora foi de um amor, pode virar algo, um processo Isso. de assédio extrafísico. Por quê? Porque aquela pessoa, porque tem certas pessoas que não dá certo em casamento, em relacionamento nenhum. Aí dá para a gente começar a entender o processo, né? De que você está falando de vidas passadas. Né? Sim. Pô, ela sempre vai no relacionamento, aquele relacionamento sempre dá errado. Pode ser um processo de vidas passadas, de um marido de vidas passadas que deixa a pessoa ir para frente, né? Em futuros relacionamentos. E Pode. como resolver isso, Rose? E é assim, Fernando, olha, dentro da doutrina, né, dentro desse estudo, né, concatenado que a gente faz, cada caso é um caso. Nós podemos Sim, falar sobre apometria daqui mais um tempo. Dentro de apometria é um caso específico. O que está acontecendo com essa pessoa? Por que essa doença agora? Por que acontece isso? Aí nós vamos trazendo o passado remoto, aquele bem mais antigo, para saber o que vem acontecendo e vem curando essas feridas. A gente vem pondo medicamento nesse passado e nessas personalidades, né? Agora, você disse as paixões terrenas. Sim, uma pessoa que ficou ligada com a outra por um motivo de amor, de uma paixão de posse, né? Que entende que foi tirada, né? Ou seja, eu reencarnei, o homem ficou, aquele ficou. Num dado momento, uma lembrança vem na minha mente. E isso acontece muito no processo apométrico. Por que com 35 anos ela desenvolveu uma ansiedade, uma depressão? E vamos buscar lá atrás por que dessa depressão. Sim, então é o assediador, é ela buscando em pensamento uma vida que ela teve que era muito melhor, porque o cérebro perespiritual, ele vai e volta, ele vai e volta. Nós temos camadas aí. Nós temos a camada do consciente, do inconsciente, do subconsciente, o que está bem baixo, que é o passado remoto. Então, o cérebro perespiritual, ele tem os arquivos. A gente leva dessa vida os arquivos e volta para melhorar esses arquivos. E aonde está, né? Nós estivemos estudando segundo, onde está Deus? Na consciência. Então, quanto mais liberada da consciência negativa você estiver, pautado dentro de uma evangelização de princípios morais, quânticos, universalistas, que movem o universo em amor, fraternidade, compreensão, caridade, benevolência, empatia, piedade. Né? Nós temos que ser piedosos para com o outro que necessita mais, e conosco. Porque enquanto você não se ama, você não sai da autoobsessão. Sabe, eu estive estudando com o Alexandre Comino esses dias, e ele é até um bandista. Abrace a sua sombra. sim. Eu me descubro, de repente, orgulhosa demais. Opa, por que desse orgulho? Então, vamos investigar. Mas você pode fazer essa autoanálise? Você pode. Você pode. Então, me descubro, abracei. Tive um orgulho de uma determinada situação. Então, abraço isso, ressignifico. Importante, ressignificar. Por que o seu comportamento foi esse? Então, você já começa a cortar os processos de autoobsessão e de obsessão. Porque se eu fico vibrando no orgulho, quem vai parar do meu lado? O assediador orgulhoso. Não, continua mesmo. Vai lá, faz isso. Esse é o comportamento que você tem que ter, porque eles vibram no mental. Pensamento é energia. Eu costumo Sim, dizer pensamento, sentimento e emoção, PSE. Como é que está seu pensamento? Como é que está seu sentimento? Como é que está a sua emoção? Dioturnamente, minuto a minuto, segundo a segundo.